a partir desse sábado, o que acontece? A partir desse sábado, os candidatos ao segundo turno em todo o Brasil não podem ser presos. Bom, trata-se aí da lei eleitoral, que existe para impedir autoridades de interferirem nas eleições. Ela vai beneficiar os 2 candidatos ao Planalto e também os 24 candidatos nos estados onde haverá segundo turno. As execuções são para casos de flagrante e sentenças em processos relacionados a crimes inafiançáveis. Bom, isso também atinge, né, o eleitor. Sim. E isso, Léo, é a regra do processo penal. Sim. É a regra do processo penal. Ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado, a não ser em caso de flagrante delito, que existem aí vários tipos, e o Alexandre de Moraes, aquela mente brilhante, digo eu, né, inventou mais uma modalidade, né, que é o flagrante de post de Twitter, né, que ele é genial. De conversa de WhatsApp. Mas isso é a regra, né? A lei eleitoral, ela repete a regra, não é? Sim. A regra ainda tem a prisão preventiva, mas aqui também pode ter a prisão preventiva, mas em caso de crime inafiançável. Você acha que o Brasil, a lei do Brasil também, ela fala demais, dá bom dia para cavalo, e a gente não consegue atender os princípios humanitários do processo penal? Não, eu acho importante porque essa lei, ela parte da premissa do resguardo do Estado Democrático de Direito, né? No sentido em que todos aqueles que aí estão postos enquanto candidatos, tanto o Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, os candidatos a governadores, eles realmente têm o direito de concorrerem. Se até este momento foi permitido que eles concorressem, estão no segundo turno, foram votados, o Lula foi votado, o Bolsonaro foi votado, estão disputando o segundo turno, eles têm o direito de disputar o segundo turno, bem como os eleitores, que também, essa regra também, né, como você bem disse, é para os eleitores. A partir de um determinado momento, todos nós, eleitores, não podemos ser presos, excetuando-se esses casos. Então eu acredito que é bastante razoável, no sentido que defende resguardo o direito do voto, o direito que nós, cidadãos, temos de votar naqueles que nós pretendemos que nos representem. E agora, alterações em leis é aquele negócio. Eu sou muito legalista, muitos não entendem isso. Tanto que eu já fui criticado por figuras de esquerda, por falas minhas aqui, contra arbitrariedades por parte da justiça. Já defendi quando o Michel Temer foi preso de forma arbitrária, eu fui contra. Quando diversos figuras, o próprio Daniel Silveira, eu fiz diversas ressalvas, porque eu defendo a legalidade. É isso que muitos não entendem, eu defendo a legalidade, né? Os processos envolvendo o Flávio Bolsonaro no Supremo, fui a favor do arquivamento daqueles em específico. Então, tudo isso é preciso ser considerado. A gente não pode começar a banalizar porque eu não gosto de fulano, eu quero que ele vá para a cadeia, ele é ladrão, ele é bandido, ele é corrupto. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai chamar alguém de ladrão, alguém de bandido, alguém de corrupto, porque não é bem assim que funciona. Agora, essa questão da votação, acho que é importante para resguardar o nosso direito enquanto eleitor e o direito dos candidatos de poderem realmente finalizar, né, o processo eleitoral, serem votados e tal. Se tiver algum problema na ordem eleitoral, depois ser verificado, enfim. Só fazendo aqui um adendo, né? Não podem ser presos a não ser o flagrante. Flagrante, para quem não sabe. São 3 modalidades principais. O cara está cometendo um crime, qualquer um do povo pode chegar e falar: você está preso. Né? Se for a polícia, é melhor ainda, que ela tem um trabuco, né, que você não vai chegar para o assaltante falar. Ou aquele que é pego após o crime durante a perseguição, ou aquele que, um tempo depois do crime, é logo encontrado com o material do crime. E aí tem as figuras novas, né? Que é o flagrante esperado, aquilo da operação policial. A polícia sabe que ele vai cometer o crime, mas ela está monitorando para que, no momento que ele cometa, ele seja pego. Que é o caso do ator José Dumont, do Rio de Janeiro, preso dentro de uma operação, né, que monitorava pedófilos. Então, no momento em que ele fez uma transação de dados, né, enviou, recebeu, movimentou algum arquivo contendo pornografia infantil, ele foi
preso. E tem uma modalidade de flagrante que caiu, que é o flagrante forjado. Tentou se colocar no direito brasileiro, mas o STF já disse que ele é incompatível com a Constituição, porque o flagrante forjado tem a figura do crime impossível. Então, não é possível penalizar alguém. No Brasil não se penaliza o crime impossível, mas na Argentina, por exemplo, sim. Então, isso é uma opção do nosso legislador. E além do flagrante, também pode ser preso, esse o meu adendo, por quebra de salvo-conduto. Quando um eleitor tem um salvo-conduto, ele está ameaçado, né, para votar, ele não se sente livre, ele tem um salvo-conduto, e a quebra do salvo-conduto também é hipótese de prisão.